convidado, preparação, tem tudo mais, tem tudo isso. Como que você estrutura suas aulas típicas de ginástica funcional? Porque assim, ó, eu entrei lá, tive a curiosidade de entrar nos seus perfis, cara. Lá você tem os eventos, né? Sim. Neo Power, Neo Strong, Neo Mobility, Aí vai. Neo Burning, Neo Outdoor, Funcional Family. Aí depois Aquaneo, Neo Dance, Pilates Funcional, Neo Kids, Neo Squad, Neo Games, Carnaneo, Neo Teens, Uau. Neo Running, Neo Páscoa, Beach Neo, Neo Huck Training e Super Neo Bros, cara. É 50 tons de Neus, né? Cara, Nossa, 50 e tons você de colocou Neo. etc aqui também, Meu né? Deus, e etc. Eu coloquei etc aqui porque eu tinha mais lá. Eu falei, e como foi pra lidar com esse calendário todo aí? É assim, você cria os eventos pra ficar um negócio atrativo. A gente entende, esse aí é marketing, tudo mais. É assim, mas como que foi pra lidar com esse calendário, conversar com a galera, dar aquele impulso? Porque agora você fez uma propaganda agora, Sim. que vai ter o Neo Games, né? O Neo Games é o nosso evento. A gente pretende que seja o maior evento que a gente vai estar fazendo em novembro. Cara, achei bacana, Que legal. velho. A estrutura que você monta, as fotos lá que você posta, você vai rolando na tela, você vai vendo as regrinhas de como funciona. Cara, genial. E como você vai lidar com tudo isso aí, cara? Um monte de informação e ainda montar uma aula do jeito que você monta, que é uma aula sensacional, cara. Vamos lá, eu vou dividir um pouquinho a minha resposta. Sim. Porque o que acontece? Alguns desses neus são modalidades e alguns são os eventos, tá Sim. bom? Na parte de modalidade, na parte de organização da sessão, quando eu comecei a trabalhar com treinamento funcional, eu seguia muito o modelo clássico. Tanto é que quando a gente começou a nossa aula tinha a duração de 60 minutos, que é a duração padrão do treinamento funcional, Sim. e sempre os 3 blocos. Porém, conforme eu fui trabalhando, no ano passado eu fiz essa mudança, eu fui notando algumas necessidades diferentes nos meus alunos. Até pelo feedback, pelo que eles comentavam. Eu constantemente mando para eles a cada 3 meses alguns questionários para eles estarem fazendo a avaliação e a gente está melhorando. Legal. E aí, a partir disso, eu fui ajustando. E aí eu decidi dividir o meu treinamento funcional em 5 submodalidades, subtreinamentos. A gente tem o Neo Power, que é o nosso modelo clássico de treinamento funcional, 3 blocos, estimulando todas as capacidades físicas igualmente. A gente tem o Neo Strong, que é a nossa aula vermelha, que seria o treinamento funcional focado em força. Sim. Focada no ganho de massa muscular. E aí a gente puxa bastante estratégias da musculação e da calistenia para dentro do treinamento funcional. Como eu disse no começo, a essência do treinamento funcional é trabalhar todas as capacidades. Mas em algumas modalidades a gente dá mais ênfase em umas do que em outras. Sim. Nesse caso a gente dá mais ênfase na capacidade de força. Então é uma aula muito legal, tanto para o ganho de massa muscular quanto o ganho de potência. Então para o pessoal às vezes quer melhorar desempenho esportivo, é uma modalidade que é essencial, porque a gente sabe que no esporte potência é uma das capacidades principais, né? Sim. A gente tem o Neo Burn, que é a nossa aula verde, é a aula focada no cardio, então é uma aula focada mais no alto gasto calórico. Então a gente usa algumas estratégias para potencializar. A principal delas é o HIIT, que a gente trabalha com o HIIT calistênico. Não sei se vocês conhecem, o HIIT calistênico é diferente do HIIT convencional, da esteira e tal. O HIIT calistênico é o HIIT usando peso corporal, usando força, usando A calistenia é usando o peso corporal. Então, o HIIT, calistênico, então você explora essa questão ao invés de ficar na academia, aquela coisa chata, é isso? Então é um treino mais dinâmico. Que legal. A gente varia muito os exercícios, né? A gente também tem o Neo Mobility, que ele é uma aula roxa, uma aula focada em mobilidade, estabilidade, associada à força. Sim. Então é uma aula legal para quem às vezes quer tratar uma dor, precisa de um fortalecimento articular, precisa estar melhorando nesse sentido. É uma aula que ajuda bastante. E a gente também tem o Neo Outdoor. O Neo Outdoor, ele é como se fosse o Neo Power, porém no ambiente alternativo. A gente trabalha na praça. Eu falei que eu comecei na Praça do Hulk. Então eu nunca deixei de fazer esses treinos ao ar livre, até porque quando você treina ao ar livre, cara, isso te gera uma experiência diferente do treino indoor, do treino dentro da academia, daquele treino espaço. Você tem situações diferentes. Por exemplo, na Praça do Hulk que a gente trabalha, ela é toda inclinada, assim. Então, por exemplo, eu estimulo muito rampa lá. Ter que subir, não só correndo, mas às vezes fazendo um afundo, um agachamento e deslocamento na rampa. Então, isso traz um estímulo que dentro da academia dificilmente a pessoa teria. Sim. Então, isso é muito legal nesse sentido. Essas são as nossas modalidades que elas são baseadas no treinamento funcional. E aí, quando eu fiz isso, eu mudei também o tempo das nossas aulas. Antes eram 60 minutos, a gente foi para 45 minutos. Justamente para a gente ter um treino tempo eficiente. Porque a gente já entendendo que hoje em dia as pessoas não têm muito tempo para treinar, né? A gente vive uma rotina muito louca, né? Então, para que a pessoa conseguisse colocar o exercício com mais facilidade dentro da rotina dela. Sim. Então, foi sempre pensando nisso.
E aí a gente estava com o treinamento funcional, acho que eu iniciei essas 5 modalidades em agosto do ano passado, que foi quando a gente teve a reforma do funcional. E aí após isso, no começo do ano passado, eu tinha começado a explorar um pouquinho das modalidades alternativas, que é o que a gente faz de combinação. Por exemplo, a gente tinha o Neurun, que seria uma aula de corrida com treinamento funcional, e a gente tinha o Aquaneu, no começo, que seria o funcional na piscina. Na época a gente acabou descontinuando a modalidade, porque quando eu trouxe a modalidade pela primeira vez, ela acabou não tendo a procura que eu esperava. Ela acabou fracassando no começo. Sim. E durante o resto daquele ano eu fiquei sem trabalhar com modalidades alternativas, até que eu tive novamente feedback dos alunos. Sim. Esse ano fez muito calor, né? Sim, então eles começaram a pedir muito o retorno do Aqua. E aí eu trouxe de volta e bombou. Deu muito certo. O Aquaneu, ele é a nossa aula de funcional na piscina. Ele é baseado em uma modalidade que é muito forte agora em Portugal, lá na Europa, que não sei se vocês já ouviram falar, que é o Aquacross. O Aquacross é como se fosse o crossfit dentro da piscina. E também é baseado um pouquinho na hidro. A gente puxa características, mas diferente da hidroginástica, muita gente acaba confundindo o nosso funcional na água com a hidroginástica. Ele tem uma intensidade maior. Porque qual que é o intuito? É trabalhar o mesmo conceito de treinamento funcional, só que dentro da piscina. E como a gente tem a flutuabilidade da água, a gente tem características diferentes lá, isso contribui para a pessoa estar se exercitando com mais segurança. Às vezes a pessoa tem alguma lesão, alguma limitação, articulação, então ela consegue. Coisa. E aí a gente vai estar estimulando todas as capacidades lá. Tanto é que, eu não sei se o Fábio chegou a ver alguns vídeos que a gente tem do Aqua, que a gente estimula muita força. Eu tenho alguns halteres de água, a gente tem alguns equipamentos que são feitos de água, que a gente consegue estar usando dentro da piscina. Então, às vezes a pessoa está dentro da piscina, mas está levantando lá 7, 8, 9, 10 quilos dentro da piscina. Então, tipo assim, você não deixa de estimular a força e outras capacidades. E isso, cara, é muito legal. Tanto para a pessoa que quer fortalecer, que quer mais saúde, quanto às vezes para a pessoa que quer o condicionamento. Porque tem muita gente que às vezes gosta da hidro, mas acha a intensidade da hidro mais baixa. Então acaba deixando de praticar essa modalidade por essa questão. E como a gente já trabalha de uma forma diferente, tanto a pessoa que é condicionamento físico, ela consegue estar treinando também. Tá. Então isso é muito legal. Agora vem uma pergunta, você falou um monte de coisa, você faz tudo isso sozinho? Sozinho. Trabalho sozinho. Gente do céu. Na parte de dar aula eu trabalho sozinho. 50 tons de neuro. Eu tenho o meu suporte que é fora do palco, vou falar assim. Que é o meu pai, a minha mãe me ajudam bastante. É aquela Seria coisa mais a parte do de lugar, organização, de limpeza, de montagem, desmontar o espaço. Então, tipo assim, eles me ajudam muito por trás. A Thalita também me ajuda muito. Que legal. A gente tem, às vezes, as ideias, as modalidades. Então, sempre eu converso com ela antes de eu tomar qualquer decisão, né? Sim, que legal. Pra ver, às vezes, porque eu consigo ter uma percepção melhor do que, às vezes, o que os alunos vão sentir. Porque, às vezes, na cabeça, nossa, a gente tem uma ideia. Mas, na prática, o que os alunos vão achar, a recepção daquilo, às vezes, é totalmente diferente, né? Sim. Então, por isso que eu gosto de ter esse suporte, de conversar, de pedir opinião, justamente pra gente estar... Olá pessoal, obrigado aí, se você gostou já curte, compartilha e se inscreva, tá? Valeu gente!